Ok, Bom, pessoal, vou apresentar o Edson. Meu nome é Sérgio, eu sou aqui da Lumari. A Lumari é a empresa que traz Kong para o Brasil. Somos parceiros da Kong já com muito orgulho há 9 anos. E a gente tem uma, uma, uma caminhada bacana aí, bem exitosa com a Kong, e a gente espera que isso se perpetue cada vez mais. Graças a vocês aí é que a gente consegue fazer esse tipo de trabalho. O Edson, ele é gerente de território para a América Latina, ele é a pessoa que manda na Kong, né, Edson? E ele é o cara que cuida da gente aqui no Brasil, tudo que a gente precisa, ele nos ajuda, e ele tem uma história muito bonita aí no adestramento. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, vai se apresentar. Mas eu queria agradecer você, Edson, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade aí para atender a gente aqui no Brasil, tá bom? não, Sérgio, sou eu quem agradeço todos eh, o tempo de vocês, porque agora é mais tarde no Brasil, e as pessoas estão cansadas, liberaram de serviço e ainda vão a escutar um pouco mais do cais, pero para mim, falar do Kong e falar do cais é uma paixão muito grande, e também trabalhar com o Brasil para mim é uma coisa que eu adoro, né? Então, sim, el día de hoje vou falar um pouquinho sobre duas coisas que eu adoro, que é o Kong e os cães, e também as raças do cães. Eu adoro falar da história do cães, ou raças do cães. É algo que eu no dia a dia também sou professor dentro da universidade e também eu faço isso. Minha história é muito larga, muito longa, mas é bem simples. Eu comecei a treinar cães 16, não, eu tinha 16 anos de idade, agora estou com 40, então já faz tempo, já faz mais de 20 anos, 23 anos que eu comecei a treinar cães, e aquele trabalho que eu comecei a fazer com cachorros foi no, bem empírico, na rua, treinando todos os dias, e naquela época não existia a cultura que existe hoje em dia. Depois, mesmo assim que eu estava treinando cães, eu ingressei à universidade veterinária, e aí continuei treinando cães e aprendendo veterinária. Depois, terminando a escola, eu trabalhei no clínica veterinária pelos 7 anos. E uma coisa que eu adorei é fazer medicina, mas eh, eu não lograva desligar os problemas que aconteciam dentro da clínica veterinária da minha vida, né? Então, em meu dia de folga, meu dia de descanso, eu ainda continuava pensando em os pacientes, ou, por exemplo, né? O que vai acontecer com aquele cachorro, se esse cachorro vai morrer, aquela dona só tem esse cachorro, não tem família, sozinha. Então, eu precisava absorver os problemas da meus clientes, os problemas do cais, e não parava de pensar nisso. Aí foi onde eu nunca parei de treinar, né? Aí foi onde eu comecei a fazer do treinamento meu modo de vida, e comecei treinando cães do particulares e também dando talleres, dando workshops dentro da universidade de adestramento. E aí comecei, até que depois comecei trabalhando, importando alimento para México. Aí quebrei meu negócio, e justo quando eu quebrei meu negócio, Kong eu chamou para oferecer este trabalho que eu adoro. Estou agora com 7 anos trabalhando para a Kong, e aqui neste slide está meu e-mail. Se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma coisa que falar depois, pode entrar em contato comigo, não tem problema. Algumas vezes demoro em contestar, mas sempre faço. Então, para entrar em matéria de falar do cães, falar dos cachorros, vamos a começar, né? Qual é o- ok, os cães. É, os cachorros, os cães têm vivendo conosco, com nós como espécie humana, como Homo sapiens,
pelo mais de 16 mil anos, né? A espécie de Homo sapiens tem mais ou menos isso, 17 mil, 18 mil anos de evolução, mas nós temos evidência de que os cães estavam caminhando com nós e morando com nós desde faz tempo, muito tempo antes. Então, mesmo assim que nós ainda não éramos seres humanos, os cães estavam dentro de nós, convivendo com nós, trabalhando com nós. Se vocês pensam em muitas pessoas, é uma comparação que eu não gosto muito, mas aqui coloquei, comparar o cachorro com o lobo. São duas espécies bem diferentes. Os lobos da atualidade não têm nada a ver com os cães. É a mesma coisa que nós com os chimpanzés. Nós descendemos de um mesmo ancestro de faz milhares de anos, mas agora um chimpanzé não tem nada a ver com um ser humano, mesmo assim que nosso genoma é 99% igual a chimpanzé, a mono. Mas esse 1% faz a grande diferença. A mesma coisa com os cães e os lobos, né? Eles compartem mais de 97% o genoma, mas esse pequeno porcentagem faz que seja muito diferente. Mas por que colocar estes exemplos? Porque os cachorros, os cães, mesmo assim que eles agora têm umas vidas muito diferentes, muito diferentes em quanto a seu propósito, porque todas as raças, os cães, originalmente, mesmo assim que eles sempre han estado junto ao ser humano, não era o mesmo propósito que é agora. A vida do homem cambiou, mudou muito, muito rápido. Nos últimos 100 anos, a vida de nós cambiou, cambiou muito. Nós volvimos mais sedentários, agora vivimos em lugares mais pequenos, temos menos atividade física, temos uma vida llena de comodidades. Agora você oprime um botão e acende a luz. Antigamente não era assim. Até as jornadas do trabalho eram bem diferenciadas, porque o tempo de trabalho era o tempo que tínhamos luz de dia. E os cães evolucionaram com isso. Então, todos esses comportamentos que os cães na vida livre têm, os lobos, os coiotes, chacal, todos eles, os cães também han heredado esse comportamento, um comportamento filogenético. E aqui é bem importante entender que a vida do homem mudou em 150 anos, mas a vida dos cães ainda não alcança esse tempo para eles adaptar-se 100% à nossa vida atual. E isto acontece em duas situações: situação de comportamental e situação nutricional. Por isso, agora, na indústria do pet, vocês podem saber que tem um debate muito grande, tem um abanico de possibilidades para oferecer uma dieta de alto valor nutricional para os cães, porque é uma discussão mesmo, é uma polêmica. Algumas pessoas falam, não, ração é o melhor que um cão pode, com que pode alimentar um cão. Algumas pessoas falam, não, o dieta BARF é a melhor alimentação que você pode oferecer para um cachorro, e aí todo mundo começa a falar, né? Porque os cachorros, nos últimos anos, eles han desenvolvido alergias, problemas digestivos, câncer, né? Que também se va bem relacionado com a alimentação, e tudo isto é porque a vida dos cães ha cambiado. A vida do homem cambiou nos últimos 150 anos, mas organismo e espécie canina, eles ainda não alcançam essa evolução. Seu sistema digestivo, sua forma comportamental, ainda não consegue alcançar a essa evolução do homem. Eles estão correndo atrás de nós. Mesmo assim que nós vivimos juntos, moramos juntos por miles de anos, agora eles estão quedando atrás e isso eles apresentam um problema. Esse problema é um problema de adaptação. Então, o que vamos a falar hoje? Hoje vamos a falar de qual é as necessidades, como é aquele instinto de presa que tem os cães, ou que é instinto de presa, e como nós podemos conhecer que tipo de instinto de presa tem meu cão, o meu cachorro, e aí saber como eu vou brincar com ele. Porque brincar com os cães precisam brincar, porque é a única coisa, a única ferramenta que vocês eh, têm de primeira mão para poder dar a eles e suprir essa carga genética com a que eles nasceram.
Então, na evolução do cais, eu falei isso, né? Aqui eu gosto muito de colocar este slide, porque este slide é uma tumba de mais de desculpa, de 17.000 anos atrás. 17.000 anos atrás, este cachorro, que parece ser um Pomerania, mais ou menos, tem mesma forma, mesmo tipo de cabeça, mesmo tipo de orçamento. Quando os antropólogos, os historiadores fizeram estudos dele, eles encontraram que este cachorro tinha um colar, muito provavelmente utilizava uma coleira, e ele estava na mesma tumba que esta pessoa, que é uma fêmea, uma mulher de mais ou menos 14 anos. Então, imagina, uma pessoa de 17.000 anos atrás faz um funeral e ela é enterrada junto com seu cachorro. Não sabemos se esse cachorro morreu junto com esta pessoa ou eu não conheço bem toda a história, mas na representação de valor humano, mostrando-nos o laço ou cercania que existe entre estas duas espécies é muito antiga. E mesmo assim, quando estudaram no estômago do cachorro, eles encontraram que o dieta ou comida que havia dentro do estômago do cão, essa comida estava cocinada, havia sido passada por fogo. Então, isto nos fala que há mais de 17.000 anos, um homem ou uma mulher cozinhou e preparou um alimento para um cão. Mesma coisa que nós continuamos fazendo, né? Fazendo. E este dado é bem importante lembrar, é algo bem parecido a um Pomerânia, tá? A um Pomerânia, né? Bueno, um pouco mais grande, né? Não é aquele Pomerânia pequenininho que conhecemos agora, mas é muito parecido, porque o Pomerânia é uma das raças mais antiguas deste mundo. Como foi que nós começamos esta bela história do seleção do cães, ou como que um lobo, um antigo cânido, começou a ser um cães familiares, um cachorro. Bom, o processo foi muito lento e agora há um debate muito grande porque antigamente nós creíamos que os lobos foram acercando aos seres humanos, né? Porque nós íamos deixando resíduos de comida, íamos deixando lixo e os cães começavam a comer isso. Então a cercania começou assim. Mais recentemente, alguns historiadores têm uma proposta bem diferente, mas muito lógica. Qual é? Mais ou menos um lobo daquela época, eles pesavam 60 quilos, aproximadamente, que é mais ou menos o mesmo peso de uma pessoa adulta daquela época. Uma pessoa adulta daquela época pesava entre 50 até 60 quilos. Então, esses lobos, esses cânidos, eles faziam uma madrigueira, faziam um buraco no solo, e aí eles moravam com seus cachorrinhos. Então, os homens primitivos, que eram nômadas, que eles moravam de um lugar a outro, eles sempre estavam buscando onde poder fazer uma casa, poder fazer um refúgio, onde eles pudieran fugir do frio, do calor e de outros animais mais grandes. Então, a proposta nova que falam alguns científicos é que os seres humanos invadiam as madrigueras de esses cânidos, né? Então, quando eles invadiam essas madrigueras desses cânidos, muitas vezes eles matavam todos os cânidos. E aqueles filhotes pequenininhos não representavam uma ameaça para esses homens e eles deixavam, né? Porque mesmo assim, esse filhote servia para manter limpio aquele lugar livre de resíduos, livre de lixo mesmo, né? Nessa época eles não tinham plástico, não tinham tudo era utilizado, tudo era para fazer roupa, tudo era para fazer comida. Então, esses pequenos filhotes que quedavam dentro da madriguera tinham uma função. E aí foi como começou esse processo de evolução, segundo alguns autores novos. Eu acho que é muito lógico, talvez aconteceu isto e aconteceu ao mesmo tempo, ou em outro lugar, aconteceu o que nós conhecemos, que é que os lobos começaram a cercar aos seres humanos e também pode acontecer que os seres humanos invadimos as madrigueras desses cães, eh, desplazando aqueles cães adultos, obviamente, talvez nós comíamos, utilizávamos para abrigo, né, para fazer alguma roupa,
y aquellos filotes bien pequeñinos eran deixados porque ellos iban a contribuir deixando limpio aquele buraco, aquela madriguera. Então, aí, faz tempo, os seres humanos começamos a fazer uma seleção. Quando hablamos de seleção, nós tínhamos três tipos de seleção. A seleção natural, que é aquela coisa que todos conhecemos de Charles Darwin, que os seres humanos não intervêm, essa espécie vai sendo selecionada onde só os indivíduos mais aptos, mais fortes, são os que têm aquela possibilidade de sobreviver, de reproducir e de perdurar, né? Porque eles vão a deixar seus genes e aí essa descendência deles vai florescer, né? Vai começar a nascer depois. Uma seleção morfológica e funcional, né? Algumas vezes se hace só ou seleção morfológica. Que é uma seleção morfológica? Eu aqui coloquei esta fotografia de um Shih Tzu. É quando nós intervenimos para reproduzir indivíduos que têm um mesmo aspecto, uma mesma morfologia. Isto porque pode ser, por exemplo, né, se as necessidades antiguas era criar um cachorro com um cabelo bem longo, para nós cortar esse cabelo e utilizar esse cabelo para fazer roupa dos seres humanos ou para fazer utilizar essa pele desses cachorros para vestir, nós produzíamos ou selecionávamos os cães de cabelo mais largo para reproduzir e aí cada vez o cabelo começou a ficar mais largo. É uma seleção morfológica, quando unicamente selecionamos pela aparência. E uma seleção funcional. Por exemplo, isto. Quando nós falamos do Siberian Husky ou de raça Husky, nós pensamos aquele bem bonitinho que parece um lobo, né? Mas na vida real, se vocês vão no Alasca, vão na Noruega, a um lugar desses, e vão com aquelas pessoas que ainda trabalham com cães do trineo, de trineo, vão a encontrar que eles chamam huskies a este tipo de cães. Este tipo de cães, se vocês miram, é bem diferente um de outro. Não tem nada a ver um com o outro. São completamente diferentes, mas eles estão sendo selecionados pela função. Todos eles podem permanecer correndo quase 90 quilômetros pelo dia e eles não pensam, né? Ele não vai sentir fadiga, não vai sentir dor. Na cabeça deles só está gravado que tem que correr. Aonde? Não sabe. Ele só sabe que tem que correr, né? É uma seleção funcional. E algumas vezes também a seleção morfológica dava resultado a seleção funcional, quando aquela aparência, aquela característica física tinha uma função em benefício dos homens. Quando nós fomos selecionando os cães, nós fomos perfeccionando uma coisa nos cães, o instinto de presa. Também podem encontrar como impulso de presa. Não interessa como fala, se diz impulso de presa está correto, se diz instinto de presa está correto, se diz só presa está correto. O que é a presa? Nós fomos selecionando as qualidades que tem nos cães para conseguir alimento em benefício do homem. E atualmente, todos os trabalhos que existem na vida dos cães, a exceção talvez de aquele cachorro-guia, mas todos os demais têm bem implícito e é necessário conhecer, desenvolver e modificar o instinto de presa. Que é instinto de presa? Instinto de presa é uma coisa com a que os cachorros já nascem. É uma coisa que não é racional. Eles não pensam em aquela situação da presa. É uma coisa que simplesmente está em eles. Faz parte de comportamento de colheita de alimentos. E isso significa que vai a desenvolver ou vai estar presente ou vai perfeccionar todas as habilidades que involucram a caceria, a caça, né? Como encontrar, perseguir, atacar, morder, sacudir, são das mais importantes técnicas dentro disso. Pero que utiliza o cachorro? Cada que um cachorro utiliza sua nariz, que ele está olfateando alguma coisa, é sentido de presa. Se um cachorro vai trazer uma bolinha, é presa. Se o cachorro é um cachorro de assistência e para você, não sei, tira suas chaves e esse cachorro vai pelas chaves e dá para essa pessoa que tem capacidades diferentes, essa mesma atividade que o cachorro fez de trazer as chaves é instinto de presa. Tudo que o cachorro faz
nesta vida está relacionado com instinto de presa. Mesmo assim, os propósitos para trabalhar e os propósitos para brincar ou para fazer um jogo mesmo, né? Para satisfazer essas habilidades sensitivas locais, sempre temos que ter em mente o movimento da presa. Esse movimento é muito importante porque os cães, por exemplo, né? Pensa um border collie que está guiando as ovelhas, ele vai acechando, ele vai caçando, ele vai vendo. O que é o que motiva ele a fazer? Tudo, toda uma ação, o movimento das coisas que ele tem que agrupar, aquele cachorro que vai trazer talvez uma ave que algum caçador bateu e caiu dentro de um lago. Isso que caiu em movimento é o que dá para o cachorro aquele instinto de presa, mesmo assim como um congue, mesmo assim como uma bolinha. Quando falamos de presa, vamos a falar de duas coisas que motivam o instinto de presa: o movimento da presa, que pode ser um brinquedo, um animal, ou muitos animais, e aromas. Também os aromas vão a detonar o instinto de presa, porque na cabeça do cachorro tem um relacionamento entre esse aroma e o que vai acontecer. E este impulso da presa é inato, todos os cães nascem com ele, é instintivo, mas é bem treinável. Vocês podem perfeccionar ou podem canalizar em benefício de atividades do homem. Que assim foi como nós fizemos um monte de raças. Atualmente existem mais de 368 raças conhecidas pela FCI. Agora, que é uma raça? Uma raça vai ser um conjunto de características fenotípicas, é decir, que todos esses cães têm que ser iguais, que vão a determinar um grupo de animais. E quando estes se reproduzem entre si, o produto deles é inteiramente igual. Igual a dos pais ou dos progenitores. Então, isso é uma raça. Quando toda uma população de indivíduos iguais, quando eles se reproduzem entre si, a descendência é igual aos pais. Isso é uma raça. É a mesma coisa para cachorros, mesma coisa para boi, mesma coisa para porco, para todo animal, incluído nos humanos, que moram neste mundo, é a mesma definição. Então, nós fomos selecionando aquela coisa fenotípica com aquela função que esses cães faziam para a vida dos homens. Quando nós fuimos modificando os cães, os antigos, todos os cânidos selvagens são muito similares a um lobo, a um coyote. Que tem eles? Eles têm olhos amarelos ou cafés, marrom, eles têm orelhas pontiagudas, têm um hocico largo e têm manto de color não bem definido, sempre muito, como sabre, muito raspeado, como mescla de mais. Los cachorros não são assim. Quando nós fomos selecionando os cachorros, o aspecto do cães foi cambiando. Quais são alguns signos de domesticação? En el mundo natural. Agora sim. Tá. Ok, acho que quedei aqui, né? Foi isso. Foi, Isso aí. ok. Desculpa todo mundo. Então, falando, quando os seres humanos, os homens, começam a fazer seleção dentro dos cânidos selvagens, há algumas características que começam a diferenciar um cachorro de um lobo, de um coyote, de um zorro, né? Que vai ser? Eu falava, na Edson, natureza. só me permite uma coisa, perdão. Sim, Você tem certeza que está gravando, né? sim, Porque aqui não está aparecendo para mim que está gravando, mas se você está aparecendo aí, está ótimo. Está gravando, para você está ok. sim, mas vamos a Ah, revisar está uma aparecendo o vez mais. recorde. Não, está aparecendo o recorde para o pessoal. É que para mim não apareceu por alguma razão, mas está ótimo. Me desculpa a interrupção aí. Vamos Não tem continuar. problema. Ou então, falando dos cães, as características da domesticação, na natureza, os cães selvagens, aí não existe um rabo enroscado. Isso só acontece com os cachorros, né? Com os cachorros domésticos, né? Alguma outra coisa que acontece é orelha. As orelhas caídas, orelhas com posição hacia baixo, não existem na natureza, é uma coisa de domesticação. Nós fomos criando isto com alguns propósitos bem específicos. E outra coisa que acontece é isto que se chama anisocromia, que é quando os cães têm um olho de um color
e outro olho de outro color. Também, uma coisa que diferencia muitos cachorros dos cães selvagens é latido. Um cachorro pode latir. Os cães passaram tanto tempo com nós que eles quase aprendem a falar. Eles quase não aprendem a falar. Eu sempre falo isso. Com um cachorro, os cachorros latem porque eles só faltou um pouquinho para que ele aprender a falar, né? Para que eles aprenderam a falar. Então, esto mesmo que eu estou falando, no siglo passado, década de 1950, mais ou menos, na Rússia, nós como seres humanos, ainda nós utilizamos peles de animais para vestir, né? Muitas pessoas temos aquela jaqueta do cuero, né? Eh, utilizamos o cinturão do couro, sapatos do couro, de cuero ou de piel, e até hace algumas décadas, talvez 30 anos atrás, 20 anos atrás, ainda nós utilizávamos, era muito, para as pessoas era muito apreciado utilizar piel de zorro, piel de lobo. Então, o que aconteceu? Na Rússia, alguém quis começar a fazer uma produção dos zorros para a indústria do piel, de peleteria. Aí que aconteceu? Muito rápido, em menos de 10 anos, estes zorros começaram a ter menos cabelo, o pelo começou a ser mais curto, os olhos deles começaram a fazer mais claros, as orelhas deles começaram a cair, o rabo dele começou a crescer enroscado, e aí já ficava bem ruim, porque uma coisa bem característica, bem apreciada para aquela época, era utilizar o rabo do zorro aqui, como nesta parte do pescoço dos abrigos, né? Então, Zorro é raposa, tá, pessoal? Para que vocês entendam Zorro, bem. sim, Raposa. desculpa. Eu também, raposa, desculpem. Eu também apontei alguns Imagina. animais que não sei como se fala em português. Por exemplo, mais adiante eu vou falar do texugo, né? Que em espanhol é tejón. Então, isso aconteceu na Rússia com esse animal. Se vocês comparam, por exemplo, um Siberian Husky, um Alaska Malamute com um lobo, van a ver estes signos de domesticação. O rabo enroscado e olhos, um mais claro que outro, olhos claros. Porque isso na natureza não existe. Isso é por contato com o homem, com os seres humanos. Por que as orelhas começam a cair? Porque sempre que vocês aproximam um cachorro, ele faz isto, quando eles começam a mover mais as orelhas, porque eles têm mais necessidade de comunicação com uma espécie diferente. Por isso é que as orelhas deles começam a mudar, quando eles começam a morar com os seres humanos. E isso aconteceu. Então, quando nós fomos modificando isto, também a estrutura dos cães foi cambiando. Como foi cambiando? Na natureza, só existe um tipo de cabeça do cães. Eh, nós temos alguns cães que têm este tipo de cabeça, nós chamamos cabeça lupoide, da lupus, porque lupus é o latim de lobo, né, de nome científico, Canis lupus. Então, uma cabeça como este ovejeiro alemão, como este pastor alemão, é uma cabeça muito similar àquela cabeça do lobo, e nós, dentro da taxonomia veterinária, falamos que é uma cabeça lupoide, porque parece de um lobo. Mas, com a seleção genética, nós criamos outros três estilos de cabeça bem diferentes. Esta que é uma cabeça muito comum do cães, dos cachorros, que é uma cabeça bracoide. Porque os cães que têm esta cabeça mais perfeita são aqueles que nós denominamos bracos, cachorros que são feitos para a caceria. Que característica tem? A medida da cabeça, desde o processo occipital até este ponto, donde en medio dos olhos, esta distância é a mesma distância que vai ter en medio de dos olhos a ponta da nariz. É decir, a boca do cachorro mide o mesmo que a cabeça. É bracoide, tem um equilíbrio muito igual. E tem algo que nós chamamos stop. Este stop, que é a divisão, o que separa a cabeça da nariz, é bem marcado. É mais marcado que um cachorro de cabeça lupoide. Um cachorro de cabeça lupoide, eles têm o boca só um pouco mais grande que a cabeça. E as orelhas deles sempre vão bem erectas, né? Os bracoides, eles têm
as orejas caídas, e esta cabeça vai ter a mesma medida da cabeça que de a boca, mide a mesma coisa. Também nós temos a cabeça molossoide, que é uma cabeça muito comum em raças como os mastines, os rottweilers, até o pug, né? Eles que vão ter os molossoides, têm uma cabeça mais grande que a boca mesma. Se vocês comparam esta cabeça é mais grande que a medida da boca. Como um cachorro, por exemplo, um bulldog inglês, um pug, um mastim, todas essas raças têm uma cabeça molossoide. E a terceira e última é uma cabeça bracoide. Uma cabeça bracoide é aquela que é quase a mesma coisa. O boca e cabeça é a mesma coisa, quase, né? Eles não têm stop, não têm esta divisão bem marcada, não têm uma separação muito notória entre a cabeça e a nariz. E a boca deles é mais larga a boca que a cabeça mesma. E isto por que é importante saber? Porque também esse tipo de cabeças não existem dentro da natureza, mas este tipo de cabeças também nos vão a dizer que tipo de dentadura tem um cachorro. E aí nós vamos sabendo fazer uma classificação. Só com ver um cachorro, vocês vão saber, é um cachorro bracoide, um cachorro moloso, um cachorro gracoide como este, e vão fazer uma relação em sua cabeça que tipo de dentadura tem, que tipo de raça tem, que é o que gusta para brincar estes cães, que brinquedos vão ser melhor para estes cães. Por isso que eu estou falando tudo isto, né? Ademais que eu adoro falar de isto. E dentro da boca dos cães, a maioria deles, não todos, porque aqueles que são prógnatas, mais adiante eu vou explicar que é um cachorro prógnata, um cachorro, quase todos eles, têm esta fórmula dentária, eles têm 42 peças de dentes quando são adultos e têm 28 quando eles são filhotes. Porque os cães, é igual que todos os mamíferos, eles vão mudar dos dentes. Aqui é muito importante, se vocês vão fazer alguma atividade da mordida como um cachorro, e este cachorro, ou simplesmente um jogo mesmo, se vocês não têm experiência em como é a mordida do cachorro, como formar uma mordida do cachorro bem feita, ou como fazer uma eleição de um bom brinquedo para um cachorro muito novo que está neste processo de cambio de dentição, tem que parar essa atividade e esperar até que esse cai tenha toda a boca bem feita. Desculpa, aqui. Até que esse cai tenha todos os dentes permanentes. Isto vai ser mais ou menos entre 5 e 6 meses de idade do cachorro e o processo de mudança, ele vai começar a trocar esses dentes aproximadamente 3,5, 4 meses, dependendo da raça. Mas uma vez que o boca do cachorro, todos os dentes estão eh, bem começaram o processo de mudança terminou, os dentes do cachorro, nós tínhamos quatro tipos diferentes de dente, e nós temos que ter muito cuidado quando fazemos uma eleição de um brinquedo, de um osso, de alguma coisa que nós vamos a dar para ele, temos que pensar sempre nos dentes do cachorro, porque os dentes de um cachorro não são muito diferentes aos dentes de você. Eu sempre falo com as pessoas, por exemplo, né, porque um Kong, porque entre muitos benefícios mais, a Hong Kong, né? É, é um material bem resistente, mas é um material também que tem certa flexibilidade. Que mesmo se uma pessoa tem os dentes fracos, tem debilidade nos dentes, é uma coisa que eu posso morder e eu não vou machucar meus dentes. Mas se você me dá alguma coisa mais forte, né? Uma pedra, madeira, ou algum brinquedo muito forte, aí eu não vou morder. Então sempre tem que ter uma consciência, pensando, se isso é duro para mim, também é duro para mim, meu cachorro. Os dentes de um cachorro são feitos do mesmo tipo de tecido que os dentes dos seres humanos. Então, se você acha que uma textura é muito forte para você, também vai ser para seu cachorro, né? Então, os dentes do cachorro têm 4 estilos diferentes porque têm 4 funções diferentes. Os incisivos, que são estes, colocados em color azul, seu objetivo é fazer buracos em, su objetivo é fazer pequenos buracos. ¿Por quê? Porque com estes dentes eles vão a desgarrar o tecido,
ou barriga das presas, eles vão abrir, mesma coisa que vocês fazem quando vão a abrir uma sacola, utilizam estes dentes, certo? Aí abre porque pode desgarrar, pode fazer um buraco na sacola. Para eles é a mesma coisa. Se você vai dar uma pelusa para eles e esse cachorro gosta de fazer este tipo de mordida como picking, como roer, ele vai fazer um buraco no textil, por uma coisa normal. Os colmilhos dos cães, os colmillos são estruturas que todo mundo acha que são muito fortes, mas não é assim. O objetivo dos colmillos é solamente sostener, né? Não vai ser não vai ser alguma coisa fantasiosa, como se os cachorros fossem Drácula ou alguma coisa assim. Os colmillos do cachorro só são para manter, né? Ou perforar. Não tem mais. São fortes para o momento de perforar, são fortes para sostener, mas não estão feitos para segurar com muita força ou para abrigar ou para sacudir ou eh, para lutar, né? Para fazer alguma tração muito forte, essa estrutura de dente facilmente se pode quebrar. É mesmo que uma faca. Uma faca pode cortar, mas também uma faca é fraca e também se pode romper. É a mesma coisa os colmillos. Os dentes que são fortes dentro da boca do cão são os premolares e molares. Sempre que um cachorro vai morder algo, um brinquedo, uma mordedeira, ou vão a brincar com ele, tem que ter certeza de que esse cachorro vai segurar aquele brinquedo com os dentes mais fortes da boca dele, que vão ser estes que estão no color roxo, que são premolares, e os molares, que são aqueles dentes hasta atrás. Por isso, quem faz aquelas atividades de mordida, de homem de ataque, aqueles que fazem IGP, o gym francês, alguma coisa assim, sempre estão buscando que os cachorros tenham uma mordida profunda, porque o parte mais forte da boca do cachorro é aqui. Então, se um cachorro vai morder completamente, aí vai fazer danho, né? Mas se vai morder um brinquedo profundamente e você vai começar a lutar com ele para brincar, aí está bem assegurado e aí pode ter diversão sem exponer ou sem fazer danho à boca do cachorro, tá? Então, eu falando isso, como algumas variantes, algumas raças têm menos dentes, sobretudo aqueles que são prógnatas, que é um cachorro prógnata. Um cachorro prógnata é a mesma coisa que um bulldog um pouco. É decir, os dentes que estão implantados na mandíbula do cachorro vão a sair de frente a os dentes que estão implantados no maxilar. O maxilar é aquele osso mesma coisa que nos humanos, aquele osso que está arriba e a mandíbula é a parte de abaixo. Então, quando os dentes que estão insertados na mandíbula estão por delante de los dentes que estão insertados no maxilar, nós falamos que é uma mordida prógnata. Esse é um defeito em quase todas as raças do cães, exceto aqueles que podem ser molosos com braquicéfalo, es decir, que eles quase não têm nariz. Para estas raças, isto é normal. Isso é uma característica física, morfológica que nós selecionamos, porque estes cachorros, antigamente, o bulldog vem o vocábulo bull, que é aquele buey, e eles tinham esta forma na boca porque esse cachorro estava feito para morder na nariz do cachorro, do buey. Vocês han visto que a todos os bueyes colocam um aro metálico na nariz dele para poder controlar. Mesma coisa faziam estes cachorros quando tenían luta con toros, por eso seleccionaron una mordida prógnata para poder asegurar dentro da nariz do boi. E é um defeito para todas as raças de cachorros, excepto aqueles cachorros prógnatas. Acá, minha direita, temos um defeito para todas as raças do cães. Não existe uma só raça do cão na qual este tipo de mordida seja permitida. Isto é normal para os seres humanos, uma mordida, nós falamos enognatismo, é oposto do prognatismo. Aqueles dentes que estão implantados no maxilar do cachorro vão a passar por de frente, por muito de frente, com um espaço grande entre os dentes implantados na mandíbula do maxilar. Este é um defeito para todas as raças caninas e estes defeitos são heredáveis.
Também há uma questão comportamental. Quase todos os cachorros que padecem neonatnismo têm problemas de comportamento e problemas epilépticos. É uma relação muito grande. Então, um cachorro que tem este problema não tem que ser reproduzido porque vai reproduzir a doença de epilepsia, que é uma doença muito ruim nos cães, e problemas de comportamento, principalmente ansiedade, medos, fobias. São cães muito inseguros, nerviosos, quando tem presente uma relação muito grande. Talvez não todos, não 100%, mas 90, 80% vai acontecer, vai acontecer. Uhum. Temos outros dois tipos de mordida, que são as mordidas mais comuns dentro de todos o mundo dos cães. A mordida de pinça, que é quando os dentes fecham perfeitamente uns com outros. Aqui temos a mordida do, por exemplo, de Doberman e do argentino. É, isto porque o Doberman, o nome da raça Doberman é Doberman Pinscher. Isso diz pinça, né? Que é como uma ferramenta que fecha perfeitamente. No dogo argentino, que é um dos cães que tem as mordidas mais poderosas do mundo dentro dos cães, eles também têm este tipo de mordida. Quase este tipo de mordida, inclusive, vai dar nome a um grupo inteiro de CAIs, dentro da classificação de CAIs. E por último, nós temos a mordida de Texora, Texora, creo que, acho que. Então, aqui quando é? Quando os dentes o maxilar fecham por delante dos dentes da mandíbula, pero só um pouco. É quase a mesma coisa que a mordida de pinça, pero só um pouquinho, um leve mais adelante, e esta é a mordida mais comum dentro do mundo dos cães. Quase todos os cães, todas as raças, desde o grupo de terriers, os Siberian Huskies, os lobos mesmos, na natureza, têm este tipo de mordida. Nós, com a modificação da seleção de morfologia e seleção de utilidade, fuimos criando este tipo de cabeças, este tipo de mordidas, e aí foi cambiando tudo, tá? Por que é interessante conhecer isto? Porque vocês têm que começar a ver, mesmo que um cachorro não tenha raça, pode ter estas características, né? Imagina um cachorro que é uma cruza do Pug, uma cruza de Bulldog, eles podem ter as características de seus pais. Ok, aqui. Como nós fomos selecionando os cães durante muitos anos, nós, dentro do mundo inteiro, nós temos duas classificações para classificar a todos os cães que existem neste mundo. A primeira é a classificação da FCI, que é uma classificação válida para todo o mundo inteiro. Esta organização, Federação Sinológica Internacional, eles têm sua matriz na Bélgica, e esta federação foi criada há pouco mais de 150 anos, 140 anos, uma coisa assim, porque se vocês começam a ler história das raças locais, vão ver que a finais do século XIX foi quando todo mundo começou a agrupar as seus cães, começou a registrar, começou a colocar nomes, a fazer um trabalho mais bem feito, mais organizado, e começaram os registros de as raças locais. Só isso aconteceu na Europa, mas nos Estados Unidos, quase a mesma época, apareceu o American Kennel Club. Eles têm uma classificação diferente que eu não vou explicar agora porque não temos tanto tempo, não quero aburrir a todos vocês. Então, esta classificação vai regir para tudo isto. A mim me gusta muito ver este quadro. O grupo 1 são cachorros de pastoreio. Grupo 2 são aqueles que são pinchers e molosos. Quando falo pincher, é aqueles que têm mordida de pinça, né? Feitos para morder. E molosos, que são como uma mole, como aquele homem de pedra, né? Cachorros grandes, fortes, feitos para a segurança das propriedades, a caceria de grandes animais. Grupo 3, nós temos os terriers, que eu sempre falo são terroristas. Estes cães são cães de terra, que vão ser para acabar com todo tipo de plaga. Se alguém tem problema em sua casa com roedor, a solução não é um gato não esses são bons, né? Um Jack Russell Terrier é melhor que 10 gatos, né?
Tem os Teckels, que são muito parecidos aos Terriers, mas eles têm forma de buraco, têm forma de um túnel. Eles são cachorros bravos demais. Mas vou falar de cada grupo, vou falar. E vou fazer aspectos generales de cómo es un instinto de presa de ellos y qué tipo qué tipo de jogo eles gustan más, tá? Grupo 6 tenemos a los cães que son rastreadores y que trabajan en equipo. Son cães que trabajan en jauría, en manada, tienen las mejores narices dentro del mundo de cães. Grupo 7 são os cães mais atléticos que existem. São cachorros incansáveis que têm uma nariz excelente e o propósito dele é apontar. Eles, uma vez que encontram algo, eles quedam congelados, eles não se movem até que chega o caçador e aquela ave, eles só caçam aves, e aquela ave começa a volar, aí o caçador dispara com uma escopeta, um rifle, aquela ave cai e ele vai trazer para mim. E os cães de água, que são puros cachorros bem bonzinhos, têm um caráter muito bom, eles adoram atividades da água e faz recolecta do aves batidas dentro do água, não? Grupo 9, tenemos a los cães que no sirven para nada. No, no es cierto. Tenemos a los cães que son cães de compañía. Eles agora são os cães mais exitosos que existem dentro da vida do mundo dos cães, porque eles sí estão podendo se adaptar bem à vida sedentária atual dos seres humanos. E por último, os levreres, aqueles cachorros que são feitos para a velocidade. Eles são o Fórmula 1 do mundo dos cães. Ok, primeiro. Faltou 5, Edson. Grupo 5. Grupo 5. Grupo 5 são. Obrigado, Sérgio. Grupo 5. Estes são cães primitivos, são os cães mais velhos, as raças mais antiguas, que muitas delas não tinham um propósito bem feito, um propósito de trabalho, mas tinham uma situação de muito valor para os seres humanos. Aí encontramos as raças mais antiguas, por isso o Pomerania está dentro destes animais, porque se han encontrado um monte de muitas evidências de cachorros iguais, com uma estrutura óssea igual a la de um Pomerania actual, ou muito parecida, se não igual, porque nós fomos fazendo os Pomeranias mais pequeninos, que tem mais de 7.000, 14.000. Acho que o mais antigo que se encontrou foi de 28.000 anos atrás. Eles existiam naquela área que agora é Alemanha. Agora sim, o grupo número 1. Quando falamos de cachorros do pastoreio, cachorros de pastor, nós temos dois tipos. Temos este, que é como um gigante dos Pirineus. Existem muitas raças com estas características. Cachorros grandes, fortes, quase todos eles brancos, perdão. Eles parecem uma oveja mesma. Se você mira esta fotografia rapidamente, ele parece uma oveja mais. Qual é o propósito destes cães? Estes cães de Tequinaten, eles se sentem ovelha, eles vivem, moram dentro do rebanho, eles sempre vão permanecer com as ovelhas, são cachorros grandes, pesados, e eles vão morar com as ovelhas quando as ovelhas estão no mato mesmo. Quando as ovelhas estão no mato, no campo, eles estão sendo alimentados e eles vão morar aí. Então, qual é o propósito destes cães? Estes cães só vão resguardar. Eles vão estar com um camuflaje dentro de todas estas ovelhas e quando algum depredador, animal ou pessoa se aproxima para roubar ou para comer alguma destas ovelhas, ele vai defender eles. Então, são cachorros muito apacíveis, podem passar grande parte do dia somente vigilando, olhando, eles são muito fáceis de treinar, não são cães de muita atividade, são cachorros que têm muito pelo, adoram os climas frios e se você tem um cachorro destes, este cachorro nunca vai fugir de casa. Se alguém tem um cachorro que não fuja de casa, este tipo de cães é a solução. E temos aqueles outro, que é um cachorro de pastor, sendo o pastor falando como um vaqueiro mesmo, um gaúcho, né? Este cachorro vai ser uma ferramenta para esse cowboy, né? Para esse vaqueiro. Por quê? Porque este cachorro vai trazer a ganado, este cachorro vai fazer diferentes trabalhos dentro... Meu, desculpa. Harlock, meu cachorro está latendo, né? Quer atenção agora. Então, este cachorro vai ser uma ferramenta, vai ser uma extensão
de aquele cowboy. Não somente vai acarrear o ganado, ele vai fazer mais atividades dentro da granja. E estes cachorros são cachorros muito polifacéticos, tanto assim que agora quase todos os cães que utiliza a polícia militar, o exército, tudo isso, gran parte deles são este tipo de cães. Por quê? Porque são cachorros que podem cumprir montes de tarefas diferentes, né? Então, se falamos de estes cães, desculpa. Se falamos destes cães, falando destes cães, desculpa, vou sacar meu cachorro, porque senão vai ser bem chato. Quem nunca, né? Desculpa. É, porque é ruim, né, para vocês estar escutando o cachorro latir. Então, este tipo de cães, este tipo de cães, eles têm, eles têm uma estrutura física de um atleta mesmo. Eles nunca vão cansar. São cães incansáveis, são cães com os quais vocês podem fazer um monte de atividades diferentes. E estes cães vão gostar de fazer qualquer coisa que você queira fazer com eles. Se vocês querem aventar a bolinha, ele vai trazer. Se vocês querem brincar a lutar com seu cachorro, fazer alguma atividade de tour, de força, sim, forçar com o cachorro, eles vão adorar, né? E aqueles que são de tipo pastoreio, né? Como este, ou como aquele antigo pastor aquele gigante dos Pirineus que eu coloquei na fotografia, eles muitas vezes vão adorar de morder texturas fortes, de morder texturas sólidas. Para este tipo de cachorros, a verdade, escolher um brinquedo não é problema. Aqui vocês têm que pensar na resistência, porque são cães muito fortes. Tem que pensar na resistência, o tipo de jogo que vocês vão fazer e sempre lembrar que uma vez que se termina a atividade, vocês têm que retirar aquele brinquedo, não deixar para ele, né? Porque qualquer brinquedo com o passo do tempo vai estragar, né? Então, estas fotografias que aqui eu coloquei, por exemplo, a atividade do flyer, os estrelas de frisbee do mundo inteiro são desse tipo de cães, né? Border Collie, pastor australiano, Aussie, esse tipo de cães são os cães melhores. Por quê? Porque são muito rápidos, têm uma estrutura que mesmo assim que não foi feita para saltar, eles têm uma capacidade de impulso muito grande e têm uma habilidade de caça superior. ¿Por quê? Porque estes cachorros, quando vão agrupar ao ganado, eles utilizam muito bem seus olhos, né? Eles podem ter 1000 ovelhas juntas, mas se uma delas fuge, eles vão ter a capacidade de poder identificar 1000 ovelhas e uma que está fugindo. Então, aí ele vai e vai trazer aquela que fuge. Por isso, estes cães são muito bons para aquelas atividades do brinquedos que estão feitos para voar, porque eles podem caçar muito bem, tá? O grupo 2, no grupo 2 temos os cães, eu adoro, para mim este tipo de cães são os cães que eu mais gosto. Temos raças muito antiguas, muito belas, como aquele mastim, este mastim napolitano. Eh, Aquele mastim napolitano, eh, nós temos evidência em um museu do Irã, da antiga Pérsia, onde estes cães unos 2000, talvez 3000 anos antes de Cristo, eles foram utilizados muito para a guerra. Estes cães antigamente se chamavam mastim mesopotâmico e sua estrutura é quase a mesma coisa que é atualmente. Depois, com o passo do tempo, os romanos gostaram tanto deste tipo de cães que eles introduziram estes cães para Roma, para o exército romano, como as legiões mesmas. E aí, com a expansão do Império Romano, estes cães foram diversificando-se por toda a Europa. São cachorros muito grandes, inclusive, eu sempre falo história, me desculpam, mas Alejandro Magno, ele tinha um cachorro destes, tinha um mastim mesopotâmico muito bravo, e ele sempre era muito
como fala, muito soberbio, ele alardeava da força de seu cachorro, e ele muitas vezes hizo brigar a seu cachorro como um leão, e seu cachorro era tão forte que ele podia bater a um mesmo leão, né? E nas crônicas de Alejandro Magno, ele fala que quando os generais de ele estavam fazendo um complot para assassinar Alejandro Magno, este cachorro estava dormido, né? Mas os generais dele deram veneno para este cachorro e eles acharam que esse cachorro estava morto. E sete generais entraram a la tenda, né, a la recámara, ao espaço do Alessandro Magno para dar morte a ele. E esse cachorro se levantou e ele lutou contra estas sete pessoas. Alessandro Magno pudo escapar. Estos generales dieron muerte a este cachorro y Alessandro Magno quedó tan agradecido con este cachorro cuando él conquistó aquel territorio que actualmente es Afganistán. eh, Discúlpenme, esqueci o nome da cidade. O nome da primeira cidade que ele conquistou levava o mesmo nome que o cachorro dele. É um cachorro com muita história. Também na Bíblia mesma fala destes cachorros porque os assírios utilizavam estes cachorros para a guerra, né? Então, é uma raça muito antiga, todos estes molossos. Este tipo de molossos é padre de molossos como o Rottweiler, que foi um cachorro que depois, com o passo do tempo, os romanos começaram a perfeccionar até que chegou à etapa de aquela área que hoje em dia é Alemanha, e estes cachorros foram utilizados muito por os carniceiros, porque os carniceiros necessitavam assegurar a um boi para poder fazer as coisas de carniceiro, né? Então, eles também utilizavam estes cachorros para esse propósito, cachorros muito grandes, fortes, que eles têm, foram feitos para a guarda, para o resguardo de propriedades e para a caceria de animais muito grandes. Mesmo assim que a guerra, né? A guerra, mas a guerra antiga, né? Porque, por exemplo, em uma guerra atual, ninguém vai utilizar um cachorro destes, né? As guerras também vão cambiando e o tipo de cães que os soldados precisam vai mudando. E neste grupo vão encontrar duas estruturas bem diferentes. Tem molossos, que é uma mole, que é um cachorro grande, forte, que parece mesmo homem de pedra, que é uma coisa massiva, uma cabeça enorme. Tem esse tipo de cachorro e tem outro tipo de cachorro que é o cachorro pincher, que é como um Doberman, como um Schnauzer gigante, que são cachorros atléticos, mais esbeltos, grandes, fortes, mas não é assim, não é tão pesado, são cachorros mais livianos. E tem um que é o que marca a diferença entre estes dois cães, o boxer. Eu adoro esta raça, né? Porque esta raça tem é como a mistura destes dois, né? É um molosso, mas não é um molosso tão pesado, pero tampouco alcança a ser um cachorro tão ligeiro como um pincher, né? Como um Doberman ou como um Schnauzer. Estes cães, quase todos eles foram feitos para a guarda, muitos deles têm sua concepção, têm seu nascimento da raça dentro de Alemanha, e estes cães são cães feitos para morder. Eles vão adorar qualquer brinquedo grande, qualquer brinquedo resistente, qualquer atividade de forcejear, de lutar como cachorro, eles adoram. Estes cachorros têm que buscar coisas bem resistentes, com um volume bem maior e com algo que vocês possam interactuar com eles. Para estes cachorros, são feitos para morder, né? O molosso e o pincer foram feitos para morder, que precisam morder, fazer brincos de jogos da luta, né? Interactuar com ele. São cães muito bonitos, né? O grupo 3, nós temos os terroristas, terriers. Os terriers vamos a ter dentro deste grupo dois tipos. Aqueles que são cães de terra, né, como este mesmo. Imagina, né, ele colocou todo o corpo dele dentro. Eles são cachorros pequenos que foram feitos para matar ratão, para matar rata, para matar todo tipo de roedor pequeno. Eles foram feitos para isso. Quase todos os cães deste grupo procedem da Inglaterra, né, do Reino Unido. E temos aqueles outros que foram feitos para lutar entre eles, como o Bull Terrier e Staffordshire Bull Terrier. Muitos me perguntam do Pitbull Terrier. O Pitbull Terrier não é uma raça reconhecida em nenhum país. É apenas uma casta. Ainda não está reconhecido em nenhum país. Por quê? Quando nós falamos de uma raça tem que ter características bem específicas.
Por exemplo, se vocês falam de um Bull Terrier inglês, né? Tem medidas muito específicas, tipo de cabeça específica. O Pitbull não é assim. Tu puedes achar um Pitbull de 16 quilos, que são aqueles que as pessoas que gostam da luta do cães utilizam um cachorro mais pequeno. Puedes encontrar um Pitbull de 16 quilos, mas também puedes encontrar um Pitbull de 40 quilos, 45 quilos, até 50 quilos. Então, não pode existir, nenhuma raça admite uma diferença tão grande. E esses dois cães são pitbull. Então, esse é um dos motivos principais por los quais nenhuma associação do mundo aceita eles, porque a diferença entre uns e outros é muito diferente, é muito, muito grande. Então, neste grupo temos cães com dois tipos de estrutura diferenciada, aqueles que são feitos para matar roedores e aqueles que foram feitos para lutar entre eles. Um, um dado cultural, aquele término de pit vem de este área de luta. En antigua Inglaterra, ellos hacían algo que ellos llamaban esportes de campo, ¿eh? Esportes. Dentro de ese pit, dentro de ese burraco, pit es un burraco no solo. Dentro de ese pit, ellos hacían competencias, por ejemplo, cada quien llevaba a su campeón terrier, ¿no? Y ahí dejaban 100 ratas. Entonces, ellos veían qué cachorro conseguía matar más ratas en menos tiempo, ¿no? Y ellos tenían su campeón. Y así fueron creando este tipo de actividades y también hacían luta do cais entre eles, ou luta de ursos com cais, ou de toros com cais. E eles continuaram fazendo isso até mediados do século XIX, então são cais que ainda não têm, ainda têm 150 anos que deixaram de lutar. Mas, infelizmente, em muitos lugares do mundo, estas actividades ainda continuam. Estes cães continuam matando animais, continuam matando ratones, é o trabalho que eles têm e são a melhor lição que você pode fazer para acabar com uma praga. É isto, né? Eles que vão adorar? Eles vão adorar a mesma coisa. São cães que adoram a terra, vão adorar fazer buracos e vão adorar perseguir, masticar e morder qualquer coisa que se mova del tamaño preciso, con la dureza precisa, ellos van a durar, ellos van a adorar morder. También, ¿qué acontece con estos CAEs? Estos CAEs tienen una alta estimulación sonora. ¿Qué significa esto? Si vocês compran una bolinha que tiene adentro un squeaker, ese pitido, ese sonido, para ellos es una cosa sumamente placentera. Eles viran locos cuando ellos escuchan este tipo de ruido. Eles más que otras razas, porque esto es muy similar a o sonido que faz, por exemplo, um ratão quando eles acham um ratão, aquele sonido é muito parecido. Então, eles quando escutam algo assim, eles viram loucos, né? Então, eles vão adorar qualquer coisa que tenha sonido, qualquer coisa que tenha movimento, e vocês têm que pensar em dar para eles um brinquedo apropriado, porque são cachorros muito fortes, né? Na diapositiva anterior eu não coloquei muitos cães destes, porque quase todos eles, aqui eu não sei por que coloquei estes, talvez porque esses adoro eu este tipo de cães, muitos deles têm cabelo bem longo, e esse pelo que eles têm, esse cabelo que eles têm, esse pelo que eles têm, é um pelo bem duro, é um pelo que é a mesma coisa que um Kevlar, que uma armadura mesma, porque eles vão entrar dentro de um burraco e vão lutar com algum outro animal, então eles precisam proteção, por isso eles têm um cabelo bem duro para esse propósito. O grupo 4 temos, em minha opinião, um dos cães mais valentes de todos os cães. São os Dachshund. O Dachshund, essa raça do cachorro foi feita quase exclusivamente para a caceria de texugo. Texugo é tejón em espanhol. Aquele texugo. O texugo são animais muito mais grandes que um cão, têm umas garras muito grandes e eles fazem buracos dentro da terra e fazem um túnel muito profundo. Então, estas raças são muito antiguas, talvez os primeiros Dachshund dos que nós podíamos saber bem desde Idade Média, e as pessoas adoravam do caceria de texugo. ¿Por quê? Por aquele tipo de pele que eles tinham, né? Lembrem e sempre pensem que
a piel de dos animales foi uma mercancia muito valiosa apenas há 30 anos na vida dos seres humanos. Ainda é. O cinturão, sapato, está feito da pele de animais. Mas 30, 40 anos atrás, as peles mais apreciadas foram aquelas peles de animais silvestres. Então, aquela indústria foi muito grande. Por isso, por isso muitas raças do cachorro se criaram para esta indústria. Para poder satisfazer essa demanda. Estes cães, os Tekkens, eles têm forma de túnel mesmo. A forma deles, e vocês veem aqui, por isso coloquei esta fotografia que adorei, é a mesma forma. E eles são cachorros muito valentes. Eles vão lutar como qualquer animal, não importa se esse animal é 3, 4, 5 vezes mais grande que ele. Ele nunca vai para trás. São cachorros bem valentes, são cachorros de muita coragem, são cachorros com um coração muito grande. São muito bonzinhos também, eu adoro também estes cães, mas estes cães são os cães destrutores de Kong número 1 do mundo inteiro. Nenhuma raça de cães vai destruir mais Kong que o Dachshund. Quando vocês vai a dar um brinquedo para ele, tem que ser um brinquedo bem grande, bem resistente, para que ele não consiga romper. Porque se vocês dão algo pequeno, mesmo assim com Kong Extreme, que é uma coisa bem forte, ele vai conseguir quebrar. Então tens que dar algo bem grande, que a boca dele tenha pouca força para, tenha que abrir muito para ter pouca força do pressão. E eles vão gostar todo tipo de brinquedos. Se você dá algo de pelúcia como um sonido, ele vai adorar brincar com você a que lutem com essa presa, ele vai durar demais. Qual é a consequência que tem que ter, a precaução que tem que ter? Quitar, remover esse brinquedo uma vez que o jogo terminou, tá? No grupo 5 eu falei que são os cães primitivos, né? Eh, Alguns investigadores também dizem que o primeiro trabalho que os cães tiveram na vida do homem foi o tiro. Que a primeira coisa que os cães domésticos fizeram foi o tiro. Pode ser, porque naquela época o mundo sofreu uma era glacial, né? A metade do mundo quedou debaixo do gelo, debaixo da neve e os homens precisavam coisas feitas para as necessidades da neve, né? Transporte, abrigo, abrigo não abrigo, roupa, e algumas coisas como esse tipo, né? Aqui normalmente vemos uma espécie de Pomerânia, né? Dentro da aristocracia da Europa, e aqui é um Xoloscuin, que esta é uma raça do meu país, que é uma raça muito antiga, uma raça de mais de 600 anos, que quando os espanhóis chegaram no México, os aztecas e outras culturas do centro do México, eles tinham este cachorro que não tem pelo, não tem cabelo. E para que utilizava esses antigos mexicanos este cachorro? Era uma coisa muito parecida ao que hacía a cultura das pessoas de Egipto com sua diosa Anubis. Eles creíam que Anubis, aquele chacal, aquele homem com cabeça de chacal preto, que ele levava as almas das pessoas mortas de um lado de o mundo dos vivos ao mundo dos mortos. Isso na cultura egípcia, para a cultura mexicana, a cultura azteca, o Xoloitzcuintle fazia a mesma coisa. Ele levava o alma das pessoas mortas a atravessar aquela fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos, que se chamava Mictlan, e para o descanso eterno. Então, os aztecas, eles tinham este cachorro e só lo produziam para aquelas atividades fúnebres. Quando alguém importante moria, as familiares destas pessoas iam no mercado, aí compravam um cachorro Xoloscuincle que não tem pelo, compraban este cachorro y enterraban este cachorro junto con aquel ser querido que moría. Pode parecer um pouco cruel esta história que estou falando, mas imagina, para essas pessoas o funeral era o mais importante da vida das pessoas mesmas, e colocar um cachorro dentro com alguém era porque esse cachorro também tinha muito valor, era uma coisa muito valiosa culturalmente. Esta raça do cães casi foi extinta porque os espanhóis eles eram católicos e eles achavam que essa atividade era uma coisa do diabo mesmo, Satanás mesmo, e quase extinguen ele. Começaram a caçar ele e a deixar de reproduzir até que
Frida Kahlo, aquella pintora mexicana, junto con su esposo Diego de Rivera, eles capturaron algunos de estos xoloscuincles na serra do estado de Morelia, de meu país, e começaram a reproduzir de novo. Então, Frida Kahlo e Diego de Rivera, eles reviveram esta raça e agora todos os xoloscuincles deste mundo são descendência dos cais do Frida Kahlo. Se alguém gosta do pintura, sabe quem foi essa artista mexicana, né? Estos CAIs son muy difíciles, son 100% impredecibles, son CAIs que si tienen oportunidad de fugir, va a fugir, son CAIs difíciles de treinar, son CAIs que algum dia pode querer brincar com você, outro dia não querer fazer nada, são cães que pode adorar algum tipo de brinquedo, são cães completamente impredecíveis. Com eles, a melhor forma de saber que é o que gusta estes cães é convivendo com eles. Por quê? Porque você pode achar um Siberian Husky que gosta muito de trazer a bolinha, mas pode encontrar muitos deles que não têm interesse por a bolinha. Pode encontrar algum que tem interesse por masticar algumas coisas e tem muitos que não têm interesse em masticar nada, né? É, mas que vai funcionar sempre com qualquer tipo de cão, um Kong. Por quê? Porque se o cachorro não gosta de brincar, gosta de comer, né? Se esse cachorro não tivesse fome, não estaria vivo. Então, se gosta de comer, pode utilizar um Kong. Sempre que um cachorro, a resposta de um dono, de uma pessoa que tem cachorro seja, meu cachorro não brinca, meu filhote não joga. Ah, ok. Mas se ele come, não? Então, aí pode utilizar um Kong. Por isso o Kong é o melhor brinquedo do mundo inteiro, né? Sexto grupo, grupo 6, eles são, esses cães são o mundo da nariz. Estes cães são os melhores narizes do mundo do cães. São cachorros que têm mais habilidade para trabalhar com a nariz que qualquer outro. Eles também têm outra qualidade. São cães que podem trabalhar em grupo. Eles foram feitos para caceria de animais que têm pelo. Estas raças foram criadas para caçar animais que têm pelo, como urso, como texugo, coyote, lobo, todos eles que têm pelo. Por isso eles caçavam em grupo. São cães que têm muito buena nariz, são feitos para rastrear, para seguir un aroma de un animal, até que eles se encontram, eles começam a latir todos juntos ou a morder todos juntos, até que o caçador chega, e se o caçador demora muito, seguramente eles vão a devorar a presa, né? Então, o caçador sempre tem que estar perto destes cães. E uma história que vou contar para vocês, é uma coisa engraçada dentro da vida das pessoas. Estes cães foram feitos para caçar, né? Para cazar animais, mas actualmente estes cães são utilizados para caçar caçadores furtivos na África. Como assim? No Sudáfrica, Congo, Namíbia e alguns outros lugares no África, por iniciativa com alguns governos europeus, eles estão utilizando os bloodhounds para encontrar caçadores furtivos dentro de reservas ecológicas. Então, agora estes cães caçadores estão sendo utilizados para caçar caçadores furtivos. Aí cambiou, não? São 100 anos depois e a atividade de homem cambiou completamente. Estes cães agora caçam caçadores furtivos, né? Uma coisa interessante. São animais que o que mais vai motivar eles é a questão de aroma, nariz. Todo aquilo que eles achem que é interessante em um aroma, eles vão utilizar. E são raças que podem conviver muito bem em grandes grupos. Quando alguém diz, olá, eu necessito saber, eu quero comprar um parceiro, um amiguinho para meu cachorro, porque meu cachorro está muito sozinho, a melhor eleição são este tipo de cães. Eles adoram viver com muitos cães. Beagle, Foxhound, Bloodhound, Basset Hound, Coonhound, todos eles. Uhum. Eles adoram utilizar a nariz e eles sempre vão a fazer as coisas que achem que é interessante utilizar pela nariz. Esconder um brinquedo que ele encontra vai ser uma atividade que eles vão a gostar muito. Mais que morder, mais que trazer, mais que brincar, mais que jogar, eles o que vão a adorar é achar, é buscar, é pesquisar, onde esconderam meu brinquedo. Para eles, o prazer mais grande é estar buscando alguma coisa. Mas isto é como uma faca
de dois filhos, né? Estes cães têm que ter muito cuidado, porque se você um dia vai a algum lugar donde muito grande, né? Mais no Brasil, que tem lugares tão preciosos e tão enormes, no mato mesmo, e você não toma conta de seu cachorro, se seu cachorro encontrou um aroma que ele foi interessante para ele vai seguir. E quando ele vai lembrar que tem dono, talvez ele já está 10 quilômetros longe de você. Então, tem que ter cuidado com isso, mas são cães muito interessantes. O grupo 7, no grupo 7 são os cães, estes cães são incansáveis, a energia deles nunca acaba, eles foram feitos para poder fazer recorridos de 20, 30 quilômetros em um dia, buscando, não só correndo, buscando. São cães que foram feitos para a caceria de pluma, de ave, únicamente aves. Estos cães, a diferença do grupo anterior, que só caça pelo, este cães só caça ave. E pela seleção genética, nós fomos selecionando um cachorro que quando encontraram um ave, ele quedará imóvel, congelado, até que ele vai escutar o sonido do disparo da escopeta do caçador e esse cachorro vai trazer aquela ave. Então, estes cachorros, atualmente, eles sofrem muito porque eles não se adaptam bem à vida das cidades. São cães que precisam de viver no campo, no mato. Eles adoram os espaços abertos, têm que correr, têm que oler. Eles são cães de vida livre. Eles, por muito bom dono que eles tenham, eles sempre vão estar añorando aquela vida no exterior. São cães que vão a fazer qualquer coisa que você pida que eles façam. Podem brincar todo dia, podem brincar com a bolinha, podem brincar com um frisbee. Alguns deles gostam muito da atividade do tour, pero a coisa que mais vai volver louco estes cachorros são as plumas. Se você dá algo de plumas dentro de um brinquedo, este cachorro vai volver louco, porque aí é toda a sua genética. São cachorros muito bonitos. Este grupo são os pointers, apontadores. São cachorros muito bonitos, mas eles atualmente são cães que sofrem muito, porque eles não estão sendo, não se podem adaptar bem à vida urbana. Precisam demasiado exercício, né? No grupo 8 tínhamos as cães do água. Aqui eu coloquei esta fotografia porque o Obama, aquele presidente dos Estados Unidos, ele tinha cachorro de águas portuguesas. É uma raça bem amável. Estes cães são cachorros bonzinhos, são cachorros de um caráter muito amável. Eles têm uma mordida muito suave, porque o trabalho deles é trazer aquelas aves sem deteriorar aquela presa, né? São cachorros feitos para nadar. Se vocês miram um labrador, eu sempre penso que ele é um cachorro submarino. É um cachorro pequeno, um cachorro um pouco redondo, um pouco gordinho, né? Um pouquinho. Dentro das patas eles têm pliegues, tem uma cola muito gruesa, que é como um timão. Eles adoram na água. E temos algumas raças, como cachorro de águas portuguesas, cachorro de águas espanholas e aquele caniche. Muitos acham que aquele caniche gigante, gigante, para que era? É um cachorro de água. Era um cachorro para trazer as aves também batidas dentro dos lagos muito frios. E este corte de cabelo que se fazia antigamente, que ainda se faz, é um corte feito para darle segurança aos órganos vitais dos cachorros. Por exemplo, aqui estes dois pompones, estes dois bolinhas, eles vão a proteger os riñones do cachorro. Aqui isto que parece eh, um chaleco, né? Isso vai proteger os pulmões e o coração do cachorro. E estes de aqui vão a proteger as articulações do cão. A cabeça tem que ir descoberta para ele poder ir olfateando bem, e mesmo assim o cabelo dentro da cabeça e das orelhas protege os ouvidos e a cabeça do cão. Por quê? Porque estes cães foram feitos para trazer presas do lagos muito frios, congelados, quase gelo. Esses cachorros foram feitos para isso originalmente. São cachorros muito bons, muito inteligentes. Não precisa treinar um cachorro de estes para brincar com ele. Qualquer coisa que você arroje, esse perro vai trazer. Esse cachorro vai trazer, desculpa. Esse cachorro vai trazer. Por quê? Porque estes cachorros foram feitos para isso, para ter uma mordida amável e eles trazer qualquer coisa que você avente,
eles trazer. Eles vão adorar, sobre todas as coisas, as atividades de água. Então, qualquer brinquedo que tenha capacidade de flotação e você aviente dentro de um lago, de um rio ou do mar, este cachorro vai adorar trazer. No grupo 9, estes cães são os cães mais exitosos que existem atualmente, né? Eu sempre falo, fazendo uma brincadeira, né? Os cães que não servem para nada, sim, mas agora são os cães mais exitosos, porque foram cães criados para morar dentro de espaços fechados, para morar com as pessoas aristocratas de muitas culturas diferentes, e o motivo deles era ser bonitinhos. Só permanecer perto das pessoas importantes, né? Temos o Shih Tzu, temos o Pug. Aqui eu coloquei esta fotografia. Originalmente, os cachorros Pug foram chamados Carlino. Por quê? Porque a rainha Carlota do Espanha, ela foi a primeira pessoa ocidental que trouxe estes cachorros da China na China, na China misma. Então, estes cachorros são cachorros que eles se podem adaptar bem à vida de um apartamento, eles se podem adaptar bem a uma vida sedentária, são muito exitosos, são cachorros muito inteligentes, são cachorros muito fáceis de educar, de treinar. E são cachorros que podem brincar com qualquer coisa, sempre e quando tenha o tamanho adequado, a textura adequada, são bem diferenciados e também é muito comum encontrar cachorros de este grupo que não gostam de brincar. ¿Por quê? Porque eles quase são persona, eles quase são uma persona, né? Então, muitos deles não têm tudo isso que tem nas outras raças, né? Eles só foram feitos para ser bonitinhos e para permanecer dentro de uma casa fechada, com uma família, vendo o tempo passar. Esses cachorros são os cachorros mais exitosos que existem na vida actual de nome. Então, quando alguém tem pouco tempo, quando alguém não tem espaço, estes cachorros são a primeira lição. E, finalmente, os Fórmula 1 dos cães, os lebreres. Os lebreres, estes cachorros foram feitos para a velocidade. Estes cachorros são todo feito neles, é criado para a velocidade. E eles têm algo. Estes cachorros, quando estão dentro de um apartamento, dentro de uma casa, eles são muito tranquilos, eles adoram dormir, eles não parece que são uma treta, mas quando estes cachorros vêm ao campo aberto, y alguna cosa, ten el tamaño apropiado y va a la velocidad adecuada, este cachorro va a dejar de pensar cualquier cosa y va a perseguir, porque fueron cachorros criados para trazar liebres, coellos, coellos. Estos cachorros fueron feitos para eso. Cuando algo tiene el tamaño adecuado, la velocidad adecuada, él deja de pensar y le va a ir perseguir. Son cachorros muy rápidos, tienen unos osos muy livianos, então, se eles batem com alguma coisa, vai quebrar. Por quê? Porque são cachorros tão rápidos que a essa velocidade, o melhor terreno que vocês podem achar para brincar com estes cães tem que ser arena. Na praia, Brasil, tem muito disso. Na praia mesmo é um terreno muito bom. Muitos deles são raças de deserto, então os climas cálidos vêm bem para ele, são bem resistentes a esse tipo de parásitos também. Mas se vão a correr ou vão a ter atividade com um cachorro destes, tem que ser um terreno limpo de buracos, livre de pedras ou madeira, onde ele possa bater, porque se ele bate, vai quebrar um osso, seguramente. Ele vai perseguir qualquer coisa que tenha o tamanho adequado e velocidade adequada. É quase como um gato, né? São cães muito antigos, têm a lo largo do mundo inteiro, la cultura de los celtas, eles utilizavam muito eles. Também a raça de cães mais grande do mundo pertence a este grupo, o lobero irlandês, Irish Wolfhound. E desde o tempo de los egípcios, eles já tinham este tipo de cães para fazer caceria. Eles também faziam caceria do coelho e utilizavam estes cães. Algumas raças ou pais destes cães são de mais de 3.000 anos de antiguidade, são cães muito antigos. É o que estou falando, né? Eles são cachorros muito interessantes, muitos deles têm dois caras da moneda. Ou eles têm uma paixão muito grande pela comida, muito grande, eles têm uma fome insaciável, ou eles têm anorexia completamente.
Tem esses dois tipos. Mientras eles estão dentro da casa, são cães muito apacíveis, né? São cães muito, eles se tem um lugar confortável para dormir, ele vai dormir. Não são cachorros muito difíceis de ter dentro de um departamento, mas quando ele vê espaço aberto e alguma coisa que passa, ele vai virar louco e ele vai perseguir. Que brinquedo é bom para ele? Dependendo do que vai fazer você, né? Se você mira aqui nas carreiras do cães, o que os cães perseguem em uma carreira do cães é isto, uma pelusa. Uma pelusa mesma, né? Mesmo assim, este pudesse ser um urso da Kong e eles vão conseguir, né? Pero tem que levar a velocidade correta. E aí, esse instinto de presa que eles têm, ele vai ser clique e ele vai começar a perseguir. Então, o instinto de presa dentro do mundo do cães, todas as atividades que os cães faz é presa. Brincar com um cão, com um cachorro é presa. Então, entender o sentido de presa é uma coisa muito simples, mas é uma coisa bem complicada, que toma muito tempo. A melhor forma de começar a entender isto é observar diferentes tipos de cães. Com a informação que eu di hoje, vocês fazer uma conexão dentro da cabeça de vocês, lembrar aqueles cachorros que vocês conhecem e começar a tratar de entender por que tem essa estrutura, por que tem essa cabeça, por que, para que foi feito. E aí você tem que ser criativo e entender com que vou a suprir aquela coisa com a que para o que este cachorro foi feito. Se este cachorro foi feito para perseguir com eles, então que pode fazer você? Pode amarrar um urso do pelusa, né, a um cordão e pode dar movimento, né? Se você sair correndo, esse cachorro vai detrás de você e vai adorar essa atividade. Então, isso é o objetivo de nós. E dentro dos objetivos da Kong é através de nossos produtos. Por isso é que temos tanta coisa tão diferente. Que você possa encontrar algum brinquedo, alguma coisa que sua cachorro adore, alguma coisa que sua cachorro precise, para dar a eles uma vida melhor, né? A genética está feita e um cachorro é o que é, né? Um caçador é um caçador, um mordedor é um mordedor, um lutador é um lutador. Então, que temos que substituir essa atividade que eles faziam com algum brinquedo apropriado para esse tipo de cachorro e fazer um jogo similar, suprindo aquela necessidade genética que os cães têm. Ah, prevenção é a chave. Não existem os problemas, não existe um problema de conduta dentro do mundo dos cães. A solução para os comportamentos indeseados é mudar ou gerenciar o que motiva a fazê-los, né? Imagina, se você tem um terrier que faz burracos, é uma coisa indeseada ou é uma coisa que responde às necessidades dele. Se você tem um Bloodhound que late todo dia, né? Esse cão tem um problema de conduta ou simplesmente está fazendo o que ele foi feito para fazer, né? Se um cão de presa, ele morde muito forte não sei, algum outro ser vivente e ele machuca ele, esse cachorro que está fazendo o que foi feito para fazer. Então, o que é o que nós temos que fazer como profissionais? Suplir, darle como esse cachorro pode desahogar este processo, tá? Então, ué, aqui, pela minha parte, foi todo, né? Já não quero tomar mais tempo tão valioso de vocês. Eu espero que esta breve recorrido através do mundo dos cães seja de seu agrado e esta informação seja importante para você e ajude a esclarecer algumas dúvidas. De qualquer maneira, podem ter contato comigo e agora nós podemos ter algo de perguntas e respostas, né? Eh, então, estou abrindo Uhum. o Tudo bem? chat, creo que há Mui- muitas perguntas, né? Muito bom, Edson. Vamos pegar aqui, logo no começo do webinar, perguntaram, é, uma pessoa anônima, talvez não tenha sido feito registro, então não tem um nome. Gostaria de saber que forma usar as ferramentas da Kong, borrachas ou outros produtos, quando existe posse de recurso. A ver, outra vez. Ajá.
Que perguntou Gostaria ele? de saber que forma usar as ferramentas da Kong quando existe posse de recurso. Então, quando o cachorro se Ya, coloca possessivo. sim. Ok. Aqui o primeiro que você tem que entender é que tipo de cão tem, né? Hum, por quê? Porque a possessão do cães vai variar muito em potência e em força de uma raça a outra. Então, aqui o primeiro que nós temos que saber deste cachorro é que raça é, que edad tem este cachorro, baixo que ambiente este cachorro se ha mostrado possessivo. Por quê? Porque a possessão de recurso pode ser uma coisa bem normal dentro de algumas raças. E não é que seja malo, não que esteja errado, simplesmente é mais uma coisa consequência de aqui. O que nós podemos fazer são muitas possibilidades. Por exemplo, se você dá um Kong para ele, né? E esse cachorro está aí com esse Kong, e você pede para ele devolver, né? E este cachorro não devolve, ou esse cachorro se mostra possessivo, o que posso fazer eu? Deixar de prestar atenção neste Kong e mostro outro, né? Ah, mira, então, o que vai querer o cachorro? Aquele que é mais interessante, aquele que tem mais movimento. Então, aí, quando este cachorro libere este brinquedo, então aí eu condiciono, eu posso dar uma ordem, suelta, o cachorro suelta, imediatamente ganha outro. Então, o que aprende esse cachorro? Esse cachorro aprende que se libera ou se deixa esse brinquedo, essa atividade ou esse jogo vai começar de novo. É só uma coisa que se pode fazer mais, se podem fazer mais coisas e também depende de quanta possessividade tem esse cachorro. Muito bom. O pastor de Shetland, a Bruna Contini, perguntou: o pastor de Shetland entra no grupo 1 como border? Sim, entra no grupo 1. É uma versão pequena do o Collie, e esses cachorros são cachorros muito inteligentes, eles vão aprender qualquer coisa, entram dentro do grupo 1 e qualquer atividade do agility ou qualquer atividade feita para a velocidade ou frisbee, esses cachorros vão adorar. Uhum. Legal. A Adriane Soares de Almeida está dizendo que a sua palestra foi extremamente esclarecedora. Muito obrigado. A Rafaela Xavier está perguntando quais são os melhores brinquedos para um Bull Terrier. Para um Bull Terrier, sem lugar a dúvida, um Kong de borracha, um Kong Extreme. Por quê? Porque eles são fortes demais. Então, qualquer tipo de brinquedo de borracha, ele vai adorar. O que mais vai adorar esse cachorro é se é um Kong, você coloca um cordão, né? Isto se converte em uma coisa maravilhosa. E aí vai poder brincar com seu cachorro muito. Seu cachorro que mais vai adorar na vida é morder, né? Pode utilizar e pode ir trocando os brinquedos. Algumas vezes um Kong como um cordão, ou pode colocar um Goody Bone, aquele que é um osso, e coloca um cordão, né? Um cordão de lado a lado. E aí tem você como assegurar aquela borracha e o cachorro vai gostar muito. Uhum. Tenho duas. Ah, é, isso, Brinquedos de corda da isso. Kong são muito interessantes também, né, para esse tipo de cachorro. Essa é bem interessante porque tem um pouco de elástico, um pouco de resorte dentro e ele vai gostar. Esse Bull Terrier, qualquer coisa que você dê a morder para ele, você forceje e você faz força com ele vai adorar. Então, tem mais alguma aqui? Quais as melhores opções de enriquecimento ambiental na hora da refeição? Tem os Shelties que aprendem tudo. A Bruna Contini está dizendo. O maior brinquedo de enriquecimento ambiental, sem lugar a dúvida, sempre vai ser um Kong. Aqui daqui vai depender. Por exemplo, um cachorro que é muito inteligente, você também pode utilizar texturas diferentes. Por exemplo, meus cachorros, né? Se meus cachorros, mesmo que são cachorros grandes, algumas vezes eu dou para eles um Kong do filote. Por quê? Porque é mais macio, né? Mais suave. Então, quando eu dou esse a eles sabem que o momento de calma vai ser curto. É uma coisa para apenas relaxar um pouco. Quando eu dou para eles um Kong Extreme extra grande, extra large, eles sabem que aquele tempo de relaxação tem que ser
vai ser maior. Então, também dentro do tamanho da Kong, o cachorro pode aprender que consequência vem, ou que tipo de atividade vai vir depois de isso, né? Ou um Kong com aquela borracha, aquela rueda, né? Se los usa também em mancuerna, também o cachorro pode aprender que é outra coisa, né? Eu tenho por aqui uma... Ok. Muito bem, Edson. Acho que já está na hora, né, de irmos. Estou com fome e não é bom deixar um gordinho com fome, então a gente encerra. Edson, queria agradecer. Eu aprendi muito. Eu já tinha assistido várias palestras suas. A última aqui no Cachorródromo tinha bastante disso que você falou hoje, mas hoje foi sensacional. A gente aprendeu muito a respeito das raças, a gente aprendeu muito a respeito de características de cada raça, então acho que está todo mundo feliz, a gente segurou, começou com aí 30 participantes, seguramos praticamente os 30 todo esse tempo. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, eu tenho certeza que vai ter muitas visualizações, porque é uma aula aí sobre raças, características, então foi fantástico, acho que todo mundo concorda e o pessoal do chat está elogiando bastante. Muito, muito obrigado, Edson. Muito obrigado a vocês e eu deixei meu endereço do correio eletrônico. Se alguma pessoa necessita qualquer coisa, demoro em contestar, mas vai ser um prazer. E muito obrigado a vocês pelo tempo, pela atenção. Desculpem meu português, mas eu faço O porque eu gosto português de está fazer. cada vez melhor, daqui a pouco está melhor do que do que o meu, viu? Muito obrigado, gente. Bom, a gente tem contato, tá? Obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Sigam a gente no Instagram da Lumari, lumari.import. Podem mandar perguntas por lá também. A gente dá um jeito de achar o Edson e mandar para ele. E a gente, na medida do que a gente tiver capacidade, a gente também vai respondendo, tá bom? Obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite.